de uma história de um influenciador digital, gente, que morreu lá em Primavera do Leste ao colidir a moto contra um carro. Mais um acidente brutal envolvendo a motocicleta. É complicado isso, né? Cada dia a gente mostra aí tragédias e tragédias, motociclistas mortos, né? É aquela história, a relação com o veículo muito complicada. E a gente vive, né, essa cultura da motocicleta no Brasil como meio de transporte, né? É toda uma sequência aí, né, que a gente tem relacionado com isso. A gente vai falar mais sobre esses impactos. Mas olha, esse jovem era muito conhecido, influenciador muito conhecido lá nas redes sociais, por postar conteúdos sobre estilo de vida, viagens e motocicletas, né? Era uma pessoa que mostrava o lado bom daquela vida que todo mundo sonha, né? Quem que não gosta de velocidade, de motocicleta, né? De equipamentos potentes, né? E olha o que aconteceu, né? Acabou morto aí nesse acidente de carro. Quem vai contar para nós essa tragédia lá de Primavera e a repercussão disso também, na reportagem aí do Berlan Silva, aqui na tela do Balanço Geral. O vídeo mostra o momento exato do acidente. A pancada foi tão forte que o veículo Tucson moveu-se com o impacto. O condutor da motocicleta foi arremessado no asfalto. A equipe de socorro de Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a ir no local. Mas quando chegou, Guilherme Heimer, de 24 anos, já estava sem vida. A condutora do veículo Tucson estava na Rua do Comércio e ia fazer o cruzamento sentido Rua São Paulo. Ela, por um instante, aguardou outros veículos que estavam na rodovia BR-070, até que, num certo período, ela foi tentar fazer a travessia. Foi quando Guilherme acabou colidindo num veículo que estava já no meio da pista. Guilherme Heimer era conhecido na cidade por ser um influenciador digital e também por suas promoções de rifas com prêmios valorosos. Inclusive, a motocicleta que Guilherme estava conduzindo, uma S1000, seria sorteada em uma rifa online. O jovem influenciador era apaixonado por motos esportivas. Infelizmente, um acidente com vítima fatal, né? O condutor da motocicleta. O acidente foi a motocicleta com o veículo Tucson, né? Infelizmente a gente não tem mais muitas informações para passar até agora, quais foram as causas principais. A gente ainda vai fazer a perícia aqui analisando todos os vestígios que foram encontrados aqui na cena do local do acidente para determinar quais foram as causas, né, as causas principais e quais foram as causas que contribuíram para esse acidente com essa vítima fatal. As investigações da causa do acidente irá apontar se Guilherme estaria em alta velocidade. A princípio, o que a gente pode apurar é que ele vai estar em uma velocidade acima do limite permitido para o local. Porém, a causa determinante do acidente vai depender de uma série de fatores. Se essa velocidade prejudicou a percepção do outro motorista que adentrava a rodovia, então a causa determinante recai sobre o motociclista, mesmo ele detendo a preferencial da via. Uma possível causa do acidente também poderia ser o fato de Guilherme não ter respeitado o limite de velocidade de um radar que exigia a velocidade máxima de 40 km por hora e fica a poucos metros do local do acidente. Mas, de acordo com o perito que esteve no local, não tem como confirmar essa suspeita. Isso nós não conseguimos perceber se ele invadiu a pista contrária a fim de evitar o radar, se ele reduziu a velocidade devido ao radar também. O que a gente conseguiu constatar é que a colisão ocorreu na pista favorável ao deslocamento dele, que é sentido Campo Verde, Primavera do Leste. Agora, em relação a momentos antes do acidente, a gente não tem não houve vestígios materiais para a gente determinar a dinâmica antes da colisão. Vocês estão vendo como é que é essa história, né, na explicação do perito aí? Primeiro que a gente lamenta muito, né, a morte de um jovem que era influenciador, mas que gostava das suas motos esportivas, né, era bastante badalado, né, o pessoal curtia muito o trabalho dele lá em Primavera do Leste, em Mato Grosso, na realidade, né, e é uma carreira que muitos influencers fazem, a gente tem isso daí, algumas até polêmicas em Mato Grosso, né, mas enfim. Agora, é uma condição toda, eu não sei se
Você conhece Primavera? Já passou por ali? Muita gente já passou, né? Essa BR-070, ela é a grande avenida de Primavera do Leste, né? De um lado você tem a cidade, do outro você tem o Parque Industrial. E a gente vê ali a pancada, né? Meu Deus do céu. A senhora entrou com o carro. Agora, é claro que a perícia vai analisar, mas ele estava numa pista lateral. Agora, só pela imagem, gente, já dá para perceber que o Guilherme estava acelerando ali, né? Não vamos acusar ninguém, é a perícia que vai ver. Mas olha, só pela imagem a gente vê que o rapaz estava com pressa. Agora, a senhora entrou ali, ele vinha até então, como o policial disse, na mão dele a princípio, mas quando há o excesso de velocidade, é aquela história, né? Geralmente, mesmo que você esteja na sua mão, você acaba de alguma maneira perdendo a razão. E a razão que a gente discute agora é o seguinte, não é nem a causa do acidente em si, mas é claro, a perda de uma vida que fica nessa história. Porque se a condutora estava errada ao entrar na pista e tal, né, isso não vai trazer esse rapaz de volta. Agora, se ele estivesse numa velocidade de controle, né, que é permitida na via ali, que é 40 por hora, porque, falando, a BR-070 é uma grande avenida no perímetro urbano de Primavera do Leste, mas tem um radar em cima do outro. Você não consegue passar de 40 por hora ali, não tem jeito. Entrou em Primavera, você vai andar ali, eu acho, com 6 ou 8 quilômetros, em que é um radar em cima do outro, justamente para proteger as pessoas. Ele estava numa pista lateral, que é a pista que dá acesso ao bairro. A perícia vai analisar, mas é aquela história, né, gente? E moto, né, é um veículo que chama aí, né, mexe com o emocional da pessoa quando está sobre ela, tem que ter muito controle, muita habilidade e, claro, né, e cumprir rigorosamente com as leis de trânsito e com o tipo, né, de pista e principalmente com a velocidade que é determinada naquela pista ali. Um perímetro urbano, é muita gente entrando, saindo da rodovia, fazendo conversão. É uma região complicada e Primavera do Leste é uma cidade grande, né? Então tem que ter todo o cuidado do mundo e a gente perde aí. Não é o primeiro acidente ali, houve uma redução, né? Antigamente tinha bem mais acidentes. A prefeitura, né, o governo fez várias obras ali na BR para poder dar uma melhorada nesse fluxo todo, porque as pessoas cruzam a rodovia, né? Precisava de mais viadutos, né? A rodovia por cima, os viadutos por baixo, para que as pessoas evitem de passar pela rodovia, né? Tem que evoluir nessa questão aí, mas é esse ponto, né? Tem algumas lendas de trânsito, por exemplo, né, onde as pessoas às vezes acabam colidindo pela esquerda, por mais que ela esteja numa pista, muitas vezes a perícia analisa que ela pode ser a culpada pelo acidente, por exemplo, né? Não é porque você está na sua pista que você pode andar o dobro da velocidade permitida, ou não, eu estava correndo, ou seja, né, acima do limite, mas eu estava na minha mão, na minha pista. Não, tem toda uma conjuntura, como a perícia e a PRF explicou ali, né, para a gente evitar o quê? Esses acidentes com resultado morte, gente. Porque não adianta, a discussão não é quem tem razão, a discussão é preservar a vida, respeitar as leis de trânsito. Justamente porque se você está numa margem de segurança, de velocidade, se acontece um imprevisto, uma imprudência de alguém, você consegue ter um efeito resposta. Pode acontecer uma colisão? Pode, mas com menos gravidade, onde a pessoa não morre. Danos materiais, só um veículo estragado, mas não, né, afetar aí a vida das pessoas, né? E infelizmente nesse caso aí houve morte instantânea porque ele bateu no veículo, né, e teve essa projeção do corpo dele, né, já e caiu sobre a pista, uma situação muito lamentável em Primavera do Leste, né? Mais um caso absurdo, a gente abre hoje aqui contando isso, né? Essa história da motocicleta no Brasil não é o caso do Guilherme, né? Ele usava uma moto e essa moto seria até sorteada, né? Ele tinha isso como uma propaganda, né? Um marketing no trabalho dele, mas a gente vê por um outro lado, em Cuiabá, Varza Grande, na maioria das cidades de Mato Grosso do Brasil, onde a motocicleta ela se tornou um meio de transporte, né, mais barato, que não é tão barato assim. Ela se tornou, na realidade, um acesso ao mercado de trabalho, né, com esse mundo globalizado que a gente tem hoje, né, do delivery. E é aquela história toda relacionada aí com as motocicletas e a gente tem um número cada vez maior de brasileiros mortos por esses acidentes absurdos das nossas ruas, avenidas e também rodovias pelo país. A gente